fora. Depois da partilha da África, aconteceu 2 anos depois da guerra polaco-russa, que estava numa paz boa. A Itália, ela comprou alguns territórios da França para aumentar a colônia da Líbia. Mas além disso, estava tendo vários avanços tecnológicos na Europa, quer dizer, Europa não, na África. Até que a Itália faz uma campanha contra a Etiópia e faz um avanço avassalador na Etiópia, fazendo assim ela se render. Aí pronto, consegue finalmente a colônia que ele queria. Aí vem os Estados Unidos. Eles ocupam a Libéria. Até que começa a Espanha e a França começam a ser assim, muito inimigas por causa do Marrocos. A Espanha quer muito os dois territórios marroquinos, só que a França domina esse território. Então até que começa a guerra africana, espanhola, francesa. Eles começam bem, conseguindo invadir mais do território do Marrocos francês, dando ele para o Marrocos espanhol. Tem um avanço muito bom. Até que eles unem os dois Marrocos e vira um reino e vira uma colônia só. Aí eles começam a dominar alguns territórios da Argélia. Que eles conseguem dominar vários territórios da Espanha. Até que Portugal entra nessa guerra, aliado da Espanha. Ele toma a Namíbia e os outros territórios do Chad. Eles tomam a África Equatorial Francesa. Aí eles chegam perto dos britânicos. Bélgica. Portugal, que bosta. Espera aí, teve um erro. Definições. Janela de referência. Isso não tá valendo, tá? Eu só vou ver como que é o mapa. Espera um pouquinho. Desculpa, gente. Os territórios aqui são da Inglaterra. A Inglaterra, ela entra para poder ajudar a Espanha. Também dá muito apoio militar para ela. Eles conseguem dominar grande parte do Sudão francês. Eles ocupam
a Mauritânia. Eles ocupam toda a região daqui. E aí entra Portugal. Aí eles ocupam o Gabão francês. Também usam barcos para poder atirar na costa do Marfim francesa, até que eles conseguem alguns portos daqui, e aqui eles começam a fazer um ataque avassalador à França. Na guerra, na Batalha de Marfim, depois da Guerra do Marfim, eles começam com a mesma estratégia. Eles começam a dominar alguns portos aqui da França, até que eles conseguem finalmente dominar a colônia de novo. Aí eles começam a dominar essa outra colônia deles, aqui, por aqui e por aqui. Aí eles compram o território do Chad, da Inglaterra. Eles compram esse território aqui deles e também este outro. Eles compram esse outro território também. Espera uma coisa. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles dividem a Alemanha entre si. Então, as colônias alemãs não existem, porque nem a Alemanha existe. Eles dominam os Camarões franceses e fazem uma ofensiva que acaba muito rápido. Azul é a Dinamarca e esse cinza meio arroxeado é o reino de Alsácia e Lorena. Aí na Guiné Portuguesa eles dominam esses dois outros portos e compram a Gâmbia. E unem todas as colônias para fazer a união da costa portuguesa. Pronto. Aqui é um país unificado. Eles começam a dominar a Argélia. E agora a França começa a fazer uma ofensiva relâmpago bastante forte. Ele domina alguns territórios ingleses e assim fazendo os ingleses se renderem. Eles conseguem dominar vários territórios, só que com a ajuda de Portugal consegue finalmente os outros territórios de volta. Eles conseguem finalmente todas as colônias, só que menos o Madagascar. Vários mini avanços tentam conseguir. Até tomam algumas partes da costa, só que a França consegue acabar bravamente com elas. Que o resto de Madagascar português não consegue ser dominado. Por causa de grande avanço português, eles dominam as outras ilhas perto. Também as outras ilhas da França. Eles agora começam a partir para um ataque maior. Eles dominam essa parte inteira da ilha. E os franceses começam a ficar desesperados, porque o avanço está ficando muito grande. Eles conseguem já muita parte de Madagascar. E aí eles se rendem.
Madagascar é dividido no meio, nessa linha aqui. Aí tem Madagascar francês e as ilhas da costa portuguesa. A França ganha de volta o seu território de Camarões. E o Gabão francês tem que pagar uma dívida para eles. Eles ganham de novo Tunísia e alguns territórios da Argélia por revolta dos argelinos, querendo a França novamente. A Inglaterra ganha seus territórios do Níger de volta. Isso daqui também é um erro, tá? A Inglaterra consegue a permissão de Portugal para unificar os dois reinos para virar a Costa do Ouro inglesa. E eu também tive outro erro aqui também. No Congo belga, que é o Congo Alsácio, por causa que eles dominaram a Bélgica. É um erro, tá? Foi sem querer esse daqui. Eu tô meio atrapalhado. Se tiver mais alguns erros no mapa, vocês me avisam. Mas vocês têm que assistir os outros vídeos primeiro, tá? Antes de assistir esse. Não é pra mentir, não. É pra falar realmente os erros. Tipo de colônias, de países que não existem mais. Deixa eu terminar de perguntar o Congo Alsácio. Pronto. E começa o Império Colonial Alsaciano. Por causa que eles herdam da Alemanha esse daqui que eu esqueci o nome. E também eles conseguem o Congo belga por causa da dominação na Bélgica. Nessa conferência e na segunda conferência de Berlim, eles conseguem de volta esses territórios daqui e compram essa parte aqui do Sudão, Anglo, alguma coisa. Não consigo ler esse nome. E compram algumas partes aqui. Algumas partes aqui da ilha. Os portugueses também compram umas partes aqui da ilha. E esse pequeno porto, que é um dos portos mais importantes de todos. E uma das contas mais caras de Portugal. Mas agora acabou o vídeo. Tchau, tchau. Eu não vou falar a próxima, tá?